Fala também sobre 7 pilares da liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Palmeiras e as 7 razões que fazem do Verdão líder do Campeonato Brasileiro. Você sabia, por exemplo, que o Palmeiras é líder mesmo com a tabela mais difícil? Nas 5 primeiras rodadas, com aproveitamento de 87% dos pontos, o Palmeiras já enfrentou Botafogo, Corinthians, Inter e Fortaleza. Todos os times que disputam ou disputaram a Libertadores desse ano. Além dessa tabela difícil, dá para apontar como segundo motivo o fato de o Palmeiras ser o melhor visitante único com 100% de aproveitamento. Foram 3 jogos e 3 vitórias contra Sport, Internacional e Fortaleza. 9 pontos conquistados contra 7 do Flamengo, que é o segundo melhor mandante. Outra curiosidade, e o terceiro ponto nessa relação: todos os gols do Palmeiras marcados por jogadores estrangeiros. Verdão tem 7 gols no Brasileirão, Flaco Lopes fez 2, Piquerez fez 2, Facundo Torres marcou 2, o outro gol completado por Emiliano Martinez. Quarto ponto dessa campanha alviverde: 13 pontos conquistados em 15 possíveis, fazem dessa campanha a melhor na história do Palmeiras na era dos pontos corridos, depois de 5 rodadas, levando em consideração o campeonato com 20 clubes. Em outras 2 temporadas, o Palmeiras também tinha a mesma pontuação, em 2019 e em 2023, com a lembrança de que em 23 o Palmeiras se sagrou campeão. Quinto ponto de boa performance alviverde: a defesa é a menos vazada do Campeonato Brasileiro, são 2 gols sofridos em 5 jogos, somente o Flamengo tem o mesmo número de gols sofridos. Sexto ponto, o ingresso mais caro do futebol brasileiro: ticket médio do Verdão é de R$80. Nicola, mas por que isso é bom? Porque gera mais receita para o Palmeiras, tornando o alviverde mais forte economicamente. Só para completar, tem mais uma consideração que eu queria fazer. A maior renda líquida de um jogo nesse campeonato foi justamente do Palmeiras na estreia contra o Botafogo no Allianz Parque, R$1.900.000 livres de impostos. Com um detalhe importante: o Palmeiras tem a maior receita líquida, mesmo tendo apenas o 15º maior público, o que mostra que o Palmeiras é capaz de ter um ingresso caro e descontos pequenos em cima da receita bruta, ficando com uma receita líquida bastante interessante. Nicola, uma pergunta boba, responde aí: se o Campeonato Brasileiro fosse só time reserva dos times, qual seria campeão? Eu acho que ficaria entre Flamengo e Palmeiras, tá? Que tem também os melhores times titulares. Nicola, o salário do Tite é 3 milhões e o Abel ganha quanto? O Abel ganha 3 milhões de reais por mês. O Tite, se fechar com o Corinthians, terá direito a um pacote de 3 milhões, valor que inclui também sua comissão técnica. Então dá para dizer que o Abel seguirá sendo mais bem pago, porque os 3 milhões para o Tite incluem também comissão técnica, os 3 milhões para o Abel são apenas para o Abel. O Marcos Muniz: Nicola, alguma coisa sobre Capixaba ou Veiga no Mengão? Marcos, eu não acredito em Rafael Veiga no Flamengo. Esse tipo de negócio envolvendo Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Flamengo, dificilmente vai acontecer. Sobre o Juninho Capixaba, na semana passada, uma pessoa próxima ao Juninho me garantiu que 4 clubes brasileiros estão tentando a contratação do Juninho: Flamengo, Palmeiras, o Botafogo e Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético. E não é da boca para fora, tá? Depois a pessoa até me mostrou algumas coisas super interessantes. Não podemos mostrar, obviamente, tem toda aquela coisa do sigilo, mas dá para assegurar que existiram conversas. Só que é difícil imaginar que o Juninho Capixaba deixe o Red Bull Bragantino para jogar num rival brasileiro. Isso porque ele completou nesse domingo o 5º jogo pelo Campeonato Nacional. Se ele completar o 7º, ele fica impedido de atuar por outro clube no Brasileirão. E aí, tanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, quanto o Galo, quanto o Cruzeiro vão deixar de ter interesse na contratação do Juninho. Então, é preciso uma definição rápida. Se o Juninho for de fato negociado, ele não pode mais entrar em campo mais do que uma partida no Brasileirão, tá? Essa é a grande realidade. O Michael Rosa: pô, mas o Vitor Roque não faz gol. Pois é, Michael. O Palmeiras tem uma incrível curiosidade: os últimos 10 gols do Palmeiras foram todos marcados por estrangeiros, tá? Jogos de Libertadores e também de Brasileiro. Nicola, Verdão ainda contrata mais alguém até o Mundial? Marcos, não descartaria.
não descartaria, até porque nem a Leila Pereira descartou. O Palmeiras está analisando e olhando o mercado, tá? Se pintar boas oportunidades de negócio, eu acho que deve pintar alguma coisa assim. Hora de falar sobre o Palmeiras, novo líder isolado do Campeonato Brasileiro, graças ao grande momento de jogadores estrangeiros. Palmeiras venceu Fortaleza por 2-1 nesse domingo no Castelão, com direito a pênalti defendido pelo Everton. Esse pênalti aconteceu já nos acréscimos, cobrança do Lucheiro, e olha que o Everton não é bom pegador de pênalti. Antes, o Palmeiras já havia aberto 2-0, mais uma vez com gols de estrangeiros. Os últimos 10 gols do Palmeiras foram todos marcados por gringos. Nesse domingo, os gols contra o Fortaleza anotados por Facundo Torres e Flaco Lopes. O Palmeiras ainda teve outras 2 oportunidades para aumentar o placar, mas em ambas, jogadores do Fortaleza, o Kusevich e o Davi Luiz, tiraram as bolas em cima da linha. Antes desses 2 gols de estrangeiros, os outros 8 de gringos marcados pelo Palmeiras haviam sido de Facundo Torres na vitória por 1-0 contra o Internacional, de Piquerez e Martínez na vitória por 2-0 contra o Corinthians, de Richard Rios na vitória por 1-0 contra o Cerro Porteño, de Flaco Lopes e Piquerez na vitória contra o Sport e de Richard Rios e Piquerez na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, foram 3 gols. Sim, o primeiro gol dessa partida foi marcado pelo Estevão, depois os 10 gols seguintes apenas de estrangeiros. Importante registrar que o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Flamengo com 11 e Fluminense e Bragantino com 10. Esse é o melhor início de campeonato brasileiro do Palmeiras, igualando-se a outras 3 campanhas, me refiro pelo menos ao momento em que o brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, com 20 equipes. Palmeiras que tem sido especialmente forte na condição de visitante. Se você, palmeirense, fosse perguntado algum tempo atrás quantos pontos seriam bacanas para serem conquistados contra Internacional fora e Fortaleza, talvez você dissesse 4, 3, eventualmente 2, graças a 2 empates. Palmeiras volta para casa com 6 pontos conquistados. Não sei se o Éder Santos está se referindo à tabela do Palmeiras, mas é importante fazer a lembrança, né? A gente está aqui para ser justo, para criticar e para elogiar quando merecido. Mas o Palmeiras tem a tabela mais difícil nesse início de campeonato do Brasileirão. E isso é meio que indiscutível, né? O Palmeiras, nas 10 primeiras rodadas, enfrenta 7 adversários que jogam ou jogaram Libertadores. E eu fiz essa variação do verbo porque o Corinthians jogou a Libertadores e já não está mais na Libertadores. Mas das 10 primeiras rodadas, só 3 adversários não são de Libertadores. Ou seja, imagina-se que o time que joga Libertadores tem mais capacidade financeira, montou times melhores, enfim. Se o Palmeiras conseguir terminar essa sequência de 10 rodadas na liderança contra adversários mais fracos, é de se imaginar que ele termina o turno ainda melhor, tá bom? Tudo sempre na teoria, tá? Só para completar em relação a mercado, bastidores, né? Como eu tô vendo aqui de relance o jogo entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro, destacar que o Juninho Capixaba está fazendo hoje seu 5º jogo com a camisa do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. E essa notícia é ruim para os clubes que o procuraram. Posso assegurar que Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras têm negociações no momento com o Red Bull Bragantino. Todos tentando contratá-lo para julho. Para junho, para ser mais específico, né? Só que só há interesse desse quarteto se o Juninho não completar o 7º jogo. Até 6 partidas, ok. Se ele fizer 7 jogos no Brasileiro, ele fica impedido de defender outro time no futebol nacional. E aí, para Atlético Mineiro, para Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, não seria interessante ter o Juninho Capixaba, tá? Verdão, grande vitória, muito merecida, concordo. O Fortaleza não fez um bom jogo, acho um primeiro gol com o Daverson, e aí vai na base do abafa, tem a oportunidade do pênalti para empatar, mas para mim o Palmeiras foi sempre melhor do que o Fortaleza, tá? Boa noite, Nicola. Vitória heróica do meu Verdão, que situação do Santos, hein? Acho que vai voltar para a segundona. Achei boa a vitória do Palmeiras, vi muita gente contestando, achei que o Palmeiras, antes, por exemplo, de fazer os 2 gols, o Palmeiras teve 2 grandes oportunidades que os zagueiros do Fortaleza tiraram em cima da linha, uma na finalização do Estevão, que o Kusevich tirou, outra na finalização do Torres, que o Davi Luiz tirou, enfim. Vitória importante do Palmeiras que ele é líder e vem de 4 vitórias consecutivas, né? O Palmeiras havia empatado na estreia contra o Botafogo num jogo em que o Palmeiras não foi bem nas 4 rodadas seguintes, vitórias. Hoje 2-1, rodada passada contra o Internacional, vitória pesadíssima por 1-0.
Na anterior, 2-0 contra o Corinthians. E na segunda rodada, vitória por 2-1 contra o Sport. Inter, primeira rodada, Botafogo, vamos lá, pela ordem, né? Botafogo, candidato ao título. Segunda rodada, não. Terceira rodada, contra o Corinthians, né? Não sei se é candidato ao título, mas é um dos grandes do futebol brasileiro. Quarta rodada, vitória contra o Inter, candidato ao título, fora de casa. Na quinta rodada, o Fortaleza não é candidato ao título, mas é time de Libertadores da América. Sobre o Santos, que você perguntou aí, Santos, nesse momento, é o 17º colocado. São 4 pontos em 5 jogos. Uma vitória, um empate e 3 derrotas. Depois da derrota para o São Paulo, o César Sampaio demonstrou preocupação com o momento do Santos. Eu acho que o time do Santos tem mais elenco e qualidade do que vem demonstrando. Investiu-se pesado, o time não é tão ruim quanto os resultados parecem, tá? A primeira aparição do César Sampaio como interino havia sido muito boa, a vitória por 2-0 contra o Galo, até deu um pouquinho mais de tranquilidade para os dirigentes do Santos na busca por um técnico, mas acho que a derrota de hoje deve apressar o passo em relação à necessidade da contratação de um novo treinador. Muito bacana, o Verdão venceu, mas esse pênalti que deram, não sei não. Nicola Palmeiras e Mauro Júnior, só se o Piquerez sair, é basicamente assim. Até mandei, acho que foi o pessoal do Bola VIP, não sei. Ao longo da semana, na quinta-feira, tinham cravado que o Mauro Júnior estava perto de assinar um pré-contrato com o Palmeiras. Eu mandei mensagem para o empresário dele, o Vitor Zanella. E o Vitor estava sem celular nos últimos dias, só foi me responder hoje, eu nem contei em vídeo, então é a primeira vez que eu vou falar sobre o tema. O Vitor me respondeu agora há pouco que não tem nenhum avanço sobre negociação, pré-contrato ou algo do gênero. Segue na mesma, existia uma sondagem lá atrás feita pelo Palmeiras que não se transformou em proposta. O Red Bull Bragantino, o Palmeiras e o Botafogo foram os clubes que sondaram a situação do Mauro Júnior. E quando se fala no Palmeiras em Mauro Júnior ou também na possibilidade de contratação do Juninho Capixaba, é pensando na possibilidade de o Piquerez ir embora. Até porque o Piquerez, o cara não é bom, o cara é espetacular. Para mim, o Piquerez é o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro, tá? O Abel está arrebentando os técnicos com 3-6-1. Rapaz, Everton, negação nos pênaltis, ele é um monstro, isso sim. O Bruno tá me cornetando por eu ter falado mal do Everton em cobranças de pênalti. Brunão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Everton é excelente goleiro, inclusive passou pela Lusa e foi na Lusa que a coisa começou a mudar para ele. Mas nos pênaltis, você pega o retrospecto dele aí, ele pega poucos pênaltis pelo Palmeiras, e o histórico do Palmeiras, nos últimos 10 confrontos de mata-mata em pênaltis, acho que o Palmeiras tinha passado em 8, ou tinha perdido em 8 ou 9, tá? Depois até vou checar para trazer mais detalhes, mas estou muito convencido de que o desempenho do Everton em pênaltis não é bom. O William Nunes, o Palmeiras chegou a 13 pontos, sendo pelo menos 6 pontos dados pela comissão de arbitragem. Parabéns. O Vanderlan é do mesmo nível do Juninho, mesmo futebol. Se eu sou o Palmeiras, subo o Gilberto da base para a direita e traria o Lucas Esteves de volta. O Lucas fez bom campeonato pelo Vitória e foi comprado pelo Grêmio. Tá? O Lucas Esteves nem tem mais vínculo com o Palmeiras. Não. Os direitos federativos dele hoje são do Grêmio que o comprou do Vitória, tá? Mas o Lucas Esteves até na temporada passada fez muito bom campeonato mesmo. Confesso que não conheço o Gilberto da base, e o Vanderlan eu me decepcionei. Eu achei que o Vanderlan vinha para assumir a condição. Quando o Piquerez se machuca no ano passado, eu falei, agora o Vanderlei vai explodir, né? O cara é super badalado pelo mercado europeu, várias propostas, mas a verdade é que ele não conseguiu nem sequer virar titular. Caio Paulista acabou ganhando a posição dele no ano passado, o que mostra que o Vanderlan não estava pronto. Porque o Palmeiras só ganha desse jeito mesmo. O Palmeiras conseguiu uma vitória que nem todo mundo vai conseguir, tá? Todo mundo que briga pelo título quer vencer o Fortaleza no Castelão. É bem verdade que a fase do Fortaleza não é boa, e aí, só para registrar para vocês terem aí guardado no HD de vocês, pressão em cima de Zubeldia no Fortaleza é bastante grande, tá? Ele já teve ameaçado em outros momentos, já correu risco, mas estou para dizer para vocês que agora a pressão é gigante. Não sei como é que vai funcionar, se o Marcelo Paz vai ter capacidade de segurar essa questão, tá bom? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil, o Verdão Todo-Poderoso.
Então já chega aí deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa também a sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.